Olá, essa é uma live da Palavra que Alimenta. Se você está assistindo a gravação, saiba que hoje, como você deve ter visto aí no título, nós vamos aprender a respeito de fé. Tá? A gente vai passar por algumas passagens bíblicas, falar a respeito do tema, e eu conto com você aí até o final desse vídeo para a gente aprender um pouco juntos. Tá bom, eu vou deixar o tema aqui, para as pessoas que forem chegando, saber do que a gente está falando, aqui ao vivo. Vamos lá. Aprendendo sobre fé. Gente, estou muito feliz de estar aqui. É muito bom ter a oportunidade de falar sobre a Palavra de Deus. É sempre muito bom. Acabei de ter a oportunidade de falar em uma igreja e foi muito positivo. Muito positivo. A graça de Deus sobre as nossas vidas é algo incrível. E eu quero propagar essa mensagem aqui do que tem feito sentido para a minha vida através do Evangelho. Eu conto com a presença de vocês aqui. Vamos lá, sem mais delongas. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Se a gente vai falar de fé, a gente não tem como fugir desse texto. Esse texto é aquele que todos, ou pelo menos a maioria, conhece, que diz: Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Fé. A gente sempre fala a fé cristã, a fé em Deus. Mas o que é fé? Né? A fé é a gente crer em algo que a gente não vê e a gente esperar algo que a gente nem sabe de onde vai vir. Por exemplo, quando você dobra os joelhos para você orar, você não está vendo Deus. Você não está vendo uma orelha te escutando, você não está vendo um rosto, você não está vendo a cabeça, você não está vendo ninguém. Você fecha os olhos ou não, ou de olhos abertos, você fala com alguém que você não pode ver e que audivelmente talvez não te responda. Isso é fé, você precisa de fé para fazer isso. Para você abrir a palavra de Deus e crer que o Espírito Santo foi quem estava sobre a vida daqueles discípulos lá atrás, e foi ele quem direcionou todo esse livro. E por mais que esse livro tenha vários autores, existe um autor maior sobre todos eles, que é o Espírito Santo. Para crer nisso, você precisa de fé. Por quê? Porque é algo que não se prova cientificamente. É algo que Deus diz que fez pela palavra e a gente precisa de uma certeza, um firme fundamento das coisas que a gente espera. De uma prova das coisas que a gente não vê. É exatamente isso a fé. A gente precisa crer em algo que a gente não enxerga. Né? E é justamente nesse ponto que a gente precisa exercitar o nosso entendimento a respeito do tema. Por quê? Porque a Bíblia diz, conforme nós lemos nos textos dessa semana, em Abacuque, capítulo 2, versículo 4, o justo viverá pela fé. Essa frase, né, ela se repete em Gálatas, ela se repete em Hebreus, e é um texto muito conhecido e é um direcionamento de Deus. É um texto tão conhecido que é um direcionamento, provavelmente, para a vida de Martim Lutero, que foi um dos responsáveis pela reforma da igreja. Né? Essa frase martelou a cabeça dele, porque naquela época a igreja vendia indulgências, que era a pessoa dava dinheiro para a igreja e recebia uma carta que representava o perdão de Deus. É como se aquelas pessoas da igreja tivessem uma graça acumulada, tinham mais graça do que precisavam e elas vendiam a graça delas para as pessoas. E aí, Martinho Lutero achou isso muito estranho. Ele falou, não, a palavra diz que o justo viverá pela fé. Se é pela fé, não é pelas obras. Uma coisa é conflitante com a outra. E a partir disso, nasceu aí o desejo do coração dele de gerar a reforma protestante. Esse tema e esse texto, inclusive, o capítulo 11 de Hebreus, é conhecido como o capítulo da fé, né? Do início ao fim, mesmo tendo 40 capítulos, os 40 capítulos são direcionados a falar a respeito de fé. Inclusive, se você quer aprender a respeito do tema, fica a dica aí para sua reflexão, para o seu devocional, Hebreus capítulo 11. Olha só, o versículo 3 é incrível e eu amo esse versículo. Ele diz o seguinte: pela fé, entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que o que é visível foi feito do que é invisível. Esse texto aqui está falando que se o justo vive pela fé, e a fé nos faz enxergar algo que ainda não existe, a gente pode perceber que as nossas vidas, elas têm que ser baseadas não só naquilo que a gente não enxerga, mas naquilo que a gente vai realizar.
A fé não é simplesmente uma esperança a respeito de algo que não existe nas nossas vidas. É a respeito de uma esperança de que algo vai se concretizar. A gente não está vendo, mas vai acontecer. É essa certeza que nós temos. Lógico, em conformidade à vontade de Deus. Porque saiba de uma coisa, e aqui entra um fundamento importante que eu aprendi com o Tiago Brunet. Olha só, a fé é uma coisa, pensamento positivo é outra. Muita gente confunde isso. Muita gente acha que se a pessoa ficar pensando muito em determinada coisa, ela vai receber de Deus, do universo, sei lá. Mas isso não é uma realidade bíblica. A palavra de Deus diz em, se não me engano, 1 João 5,14, é isso mesmo? A palavra diz o seguinte: esta é a confiança que nós temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então, se a vontade de Deus é aquilo que está casando com aquilo que você pediu, você vai receber, não há dúvidas disso. Aí você pensa, aí assim é fácil, né? Então quer dizer que tudo aquilo que eu não recebi é só eu dizer que Deus não queria, por isso que eu não recebi. Mas olha só, pensa uma coisa. Existem outras religiões por aí que dizem que você pode ir lá e você entrega um dinheiro, faz determinadas coisas lá, e aí aquele espírito, aquele Deus com D minúsculo, faz o que você quer. Só que isso não é amor. Aquele Deus com D minúsculo, né, que faz aquilo que você quer, não é um Deus que te ama. Porque um Deus que te ama não vai fazer aquilo que você quer. Um Deus que te ama vai fazer aquilo que você precisa. Tem coisas que você já pediu para Deus que se você tivesse recebido, talvez você não estaria aqui hoje. Talvez você estaria numa situação ruim. Talvez você, enfim, teria se envolvido com pessoas erradas. Talvez você tivesse entrado num relacionamento que não era da vontade de Deus. Por quê? Porque você pediu algo que não estava alinhado à vontade de Deus. Talvez você tenha até ficado bravo com Deus, ou brava, dizendo: meu Deus, eu coloquei minha fé e não recebi. Por quê? Porque a fé se baseia no fato de que Deus está sobre todas as coisas, que Ele nos ama e que Ele tem o conhecimento sobre todas as coisas e que os pensamentos dele são mais altos que os nossos, que os caminhos dele são maiores, mais altos que os nossos. Quando a gente entende isso, a nossa vida pela fé não se baseia em achar que tudo que a gente quiser vai acontecer, mas se baseia no fato de que tudo aquilo que é de melhor para mim vai me alcançar segundo a vontade de Deus, porque eu creio que Ele é tudo o que eu preciso e à medida que eu caminhar com Ele, eu vou receber aquilo que eu preciso. Porque Ele é a minha provisão. Ele é. A palavra diz: o Senhor é o meu pastor e de nada eu tenho falta. Por quê? Porque Ele é o meu pastor. Ele é suficiente para mim. Eu estou satisfeito nele. Então a gente precisa ter essa certeza e essa vivência de que se é pela fé, a fé cria coisas que são invisíveis. Você era algo invisível. Mas Deus já via você antes que você fosse visível. Então, você foi formado. É pela fé, sabe? É pela fé que a gente entende esse processo. E esse processo pode ser aplicado à sua vida, se você passar a caminhar pela fé. Olha só, um texto importante a respeito do tema fica em Romanos, capítulo 10. Todos aqui querem crescer em fé, certo? Todos querem avançar na fé. Ninguém quer ficar com a mesma fé que tem hoje. Ainda que você seja uma pessoa de fé, eu tenho certeza que no seu coração há um desejo de avançar na fé, de crescer, de ir adiante. Romanos capítulo 10 traz o caminho para que a gente fortaleça e avance na nossa fé. O texto diz o seguinte: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus, mediante a mensagem do Evangelho. Quando a gente tem contato com o Evangelho, a fé vem. Por quê? Porque a nossa fé não é baseada em qualquer coisa. A nossa fé ela não é baseada em nada. Ela é baseada no fato de que existe um Deus. Esse Deus ele pensa a respeito das melhores coisas que ele tem para as nossas vidas. Ele sabe o que é melhor para nós. E ele tem os fundamentos que vão alicerçar uma vida conforme a vontade dele, que vai fazer a gente caminhar conforme ele é agradável. Porque ele sabe o que é melhor para nós. Não é que a gente vai caminhar conforme a vontade de Deus porque, enfim, a vontade dele é outra em relação à nossa, mas porque a dele é melhor, né? Então quando a gente recebe esses fundamentos da palavra, pela palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, a gente cresce em fé. Porque a palavra traz fundamentos para a nossa fé. Ninguém tem uma fé vazia, uma fé baseada no nada. Existem textos bíblicos que foram inspirados pelo próprio Deus para trazer
os alicerces daquilo que a gente crê. Então, se esforce em conhecer mais os textos bíblicos. Já não é mais uma desculpa você dizer que não entende. Não entendo os textos, eles são muito complicados. Existem traduções nos dias de hoje. Se você pegar, por exemplo, tem uma Bíblia chamada YouVersion, YouVersion, né? Que ela tem como que eu posso dizer? A tradução dela, a tradução original dela, quando você baixa, é a NTLH. É a nova tradução da linguagem dos dias de hoje. Essa tradução é muito fácil de entender. Tem coisas que eu tô lendo, eu paro, leio na NTLH, lá no meu celular. E é muito bom. E é bom também que lá dá para você colocar o áudio. Então você dá um play lá, começa a escutar e dá até para você adiantar a velocidade da Bíblia. Então você coloca lá vezes 1.5, vezes 2 e ele vai falando e você vai prestando atenção, vai ganhando tempo. Às vezes você poderia estar ouvindo a palavra de Deus, enquanto você está deitado, descansando. Enfim, quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa. Se dedique à palavra de Deus e assim você crescerá em fé. Talvez o crescimento que você deseja não aconteceu por causa da Bíblia fechada, né? Então, abra ela, se dedique um pouquinho por dia e essa tarefa se tornará cada vez mais fácil. Você dominará mais o texto. Mas é lógico, a gente não estuda o texto para que a gente domine o texto. A gente lê o texto, estuda o texto para que ele nos domine. É muito bom você olhar para alguém e ver que essa pessoa é dominada pela palavra de Deus. As decisões que são tomadas conforme a vontade de Deus. Porque a pessoa se lembra de Provérbios 16:1, que os planos do homem estão no seu coração, mas a resposta vem do Senhor, a resposta vem da boca do Senhor. Quando a gente tem essas palavras vindo no nosso coração, no nosso dia a dia, a gente tem uma vida naturalmente que aponta para Jesus. Deixa eu só parar para ler um comentário aqui Cadê? Da Angel. Amém. Nossa, Deus te usou. Eu precisava ouvir essas palavras. Estou passando por uma fase muito delicada. Glória a Deus que Deus, né, direcionou essas palavras aqui ao teu coração. Continua aí, né? Que Deus vai falar um pouco mais aos nossos corações. Não consigo entender muito a Bíblia. A Edinara está falando isso. É uma verdade quase que, né, muito grande. É uma verdade onde 90% das pessoas pensam: nossa, eu não consigo, eu não entendo os textos. Mas eu vou te dizer uma coisa. Se você começar talvez pelo Antigo Testamento, pareça ser um pouco mais complicado mesmo. E a minha sugestão para você é: leia primeiro os evangelhos. Leia Mateus, leia Lucas, leia Marcos, leia João. Sabe, os textos, não tem nenhuma dificuldade em ler os textos dos evangelhos, dos 4 evangelhos. São relatos daquilo que aconteceu na época de Jesus. Sabe, tenha contato com esses textos, vá para as cartas de Paulo. Talvez a partir desse ponto de partida, né, digamos assim, você tenha mais facilidade em relação à palavra de Deus. Então busque por isso, sabe? Tenha fé que você vai conseguir e essa fé realizará aquilo que você precisa em relação ao entendimento da palavra de Deus. Tá certo? Olha só, um texto importante que a gente pode pegar aqui também é Hebreus capítulo 11, versículo 6, que diz: Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque para se achegar a Ele é necessário crer que Ele existe e que Ele é galardoador, ou seja, recompensador dos que o buscam. Esse texto traz algo importante e nessa semana nós escrevemos um texto a respeito de nós redefinirmos a nossa fé pela ótica da graça. Por quê? O texto está dizendo que quem se achega a Deus tem que crer que Ele gosta de dar presentes para aqueles que o buscam. Se você crê que Jesus gosta de te abençoar, que gosta de te dar bênçãos, gosta de abrir os seus olhos, gosta de fazer com que você esteja mais próximo dele, gosta de, enfim, te presentear, te dar recompensas, pelo simples fato de que você está tentando se aproximar dele, isso é graça. Isso não pode ser chamado de legalismo. Isso não pode ser algo baseado na lei, por exemplo. A lei determina que você tem que fazer para que você venha receber algo. A graça determina que você não merece algo, mas pela fé naquele que merece, você vai receber. A fé é você crer que Jesus fez, que Jesus consumou. Quando ele disse na cruz, está consumado, ele disse: a obra de Deus, de salvação em mim, está completa. O que você pode fazer para
agregar ao plano de salvação. Você não tem que agregar ao plano de salvação. Você não foi chamado para isso. Você foi chamado para desfrutar da salvação. Então, se achegar a Deus crendo que Ele gosta de dar presentes, é uma realidade que a gente tem que aceitar. Talvez seja difícil, porque no seu trabalho você tem que ser melhor que o outro para você receber um aumento. No futebol você tem que ser melhor que o outro para você ser o artilheiro. Seja lá o que for, você precisa ser o melhor para você se destacar, para você crescer. Mas quando se trata da palavra de Deus, da relação com Deus, não é que você não tenha que dar o seu melhor, mas você entende que não é a respeito do seu melhor, é a respeito do melhor de Deus para você. Você foi chamado para receber primeiramente, para desfrutar. Se você ama a Deus é porque Ele te amou primeiro. Se você entrega algo para Deus foi porque Deus purificou a sua vida e te chamou para perto dele. É a respeito dele, as coisas se iniciam nele. Então, você precisa crer que Ele te ama. Da maneira que você é, você precisa crer que você errou, você falhou, você pecou. Mas se você tiver fé que Jesus é quem te justifica, a palavra de Deus diz em Romanos 8, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quando a gente entender isso, a gente vai caminhar de uma maneira onde nós estamos baseados na graça de Deus e não naquilo que nós podemos fazer por merecer. Tem gente que usa a oração, usa o jejum como uma moeda de troca diante de Deus. A oração, o jejum, elas não devem ser usadas como isso. Elas devem ser usadas como uma forma de persistir, como uma forma de se achegar, de mostrar a expectativa que está no nosso coração. Pois quem tem expectativa, toma atitudes a respeito. Quem tem expectativa sobre algo, ora sobre esse algo, busca sobre esse algo. Mas isso não nos faz merecedores. A gente precisa perceber que é a respeito de graça. Então eu me achego a Deus, buscando me relacionar com Ele. E naturalmente, as coisas que eu preciso, elas vêm junto. Uma coisa que é verdade é que, olha só, eu quero ler junto com você esse texto. Foi um texto que nós tivemos um post a respeito. E eu quero ler junto com você. Fica em Mateus capítulo 15. O versículo... Vamos começar do 21 até o 28. Vou ler aqui essa passagem. A mulher cananeia. Partindo Jesus dali, foi para a região de Tiro e de Sidom. Certa mulher cananeia daquela região o chamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos aproximaram-se dele e lhe rogaram: Mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Respondeu ele: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas de Israel. A mulher que chegou ajoelhou-se e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: Não é bom pegar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Disse ela: Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Então respondeu Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja feito conforme tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha foi curada. Olha só, o nosso autor e consumador da fé é Jesus. E Jesus olha para uma mulher que nem era do povo dele, não era do povo de Israel, para quem ele veio inicialmente. Porque quando ele diz aqui, eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel, ele está dizendo, eu não vim para ela. Eu vim para a casa de Israel, ela é cananeia. Né? Então, sinto muito. Mas uma coisa é bem verdade, que quando é dito isso aqui, ela se achega a ele e diz, tá bom, eu não mereço. Eu realmente não mereço nada de você. Mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus senhores. Parece até uma palavra difícil, né? Uma palavra pesada de Jesus, dizendo que aquela mulher era um cachorrinho. O cachorro, na cultura judaica dessa época, era considerado um ser nojento, um ser repulsivo, alguém infiel. Se hoje nós conhecemos os cachorros como amiguinhos fiéis, né, o fiel amigo do homem, na verdade naquela época era justamente o contrário. Os cachorros passavam muita fome ali. Então eles iam com quem dava comida para eles. Então eles eram infiéis. Você estava com você hoje, alguém oferecia comida para ele ali, ele ia embora. Por necessidade, né? A palavra também fala que, por exemplo, quando Jesus está falando sobre a parábola do rico e Lázaro, ele cita o cachorro como um cachorro que está lambendo as feridas do mendigo. Então é um ser desprezível, um ser nojento, né? Um ser infiel. E quando ele chama ela de cachorrinho aqui, ele fala uma palavra pesada para ela. Mas ela reconhece que ela é um cachorrinho. E ela diz, olha, até os cachorrinhos comem das migalhas
que caem da mesa de seus donos. Ela reconheceu Jesus como Deus, ela persistiu e ela se humilhou. Ela reconheceu que ela não era nada e falou: eu não mereço, mas eu vim buscar aquilo que o Senhor tem para oferecer. Muitas das vezes a gente age na direção contrária. A gente usa a nossa fé para buscar e depois usar isso como uma moeda de troca. Fala: Senhor, eu busquei, eu dei meu dízimo, eu dei oferta, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Então eu preciso receber aquilo que eu preciso. Só que na verdade a gente tem que entender que tudo é nosso em Jesus. A palavra diz em Efésios capítulo 1 que tudo Ele já nos deu. Ele nos abençoou com todas as bênçãos nas regiões celestiais. Então, se Ele já abençoou, a gente não precisa buscar mais bênção. A gente precisa fazer por merecer. Um filho, quando tem que abrir a geladeira, não faz uma vigília para o pai para abrir a geladeira. Ele vai e abre. Por quê? Porque aquilo é dele, ele desfruta daquilo. Não é que não tem que pedir para Deus, mas saiba de uma coisa: consulte a Ele, mas sabendo que você já tem, que é graça, que é herança. Você não trabalha para receber uma herança, você acessa essa herança. E é o que Jesus quer que nós entendamos pela fé. A palavra diz que Ele gosta de dar presentes, recompensas para aqueles que o buscam. Isso significa que Ele quer restabelecer em nós, através de nós, ou conosco, né, uma relação de graça. Então, não transforme a relação com Deus uma relação de legalismo. Essa mulher nos ensinou muito. Ela disse: eu não posso, eu não consigo, eu não mereço mesmo, mas eu sei que o Senhor pode fazer por mim. Eu sei que o Senhor pode curar, porque só o Senhor tem a solução para o meu problema. Eu posso ir para lá, eu posso ir para cá, mas se o Senhor não se compadecer de mim, olha, eu não sei o que fazer. Eu não tenho nada para oferecer para o Senhor, mas eu prostro-me diante de Ti e digo: Senhor, me ajuda, porque eu preciso do Senhor. Só o Senhor pode. Isso é fé. É crer que Deus vai fazer, mesmo que você não mereça. Não quer dizer que você não vai fazer por merecer. Infelizmente tem que explicar isso. Por quê? Porque as pessoas acham: você não tem que fazer por merecer, então só vou usar minha fé e aí beleza. Não, você colhe o que você planta. Concorda? Se você não plantar, você não vai colher. Mas saiba de uma coisa: é graça. Ainda que você plante, não use a semente que foi plantada como uma moeda de troca. Naturalmente as coisas vão acontecer pela fé, crendo que aquilo que você ainda não enxerga vai se achegar a você à medida que você crê que Jesus pode fazer. Amém? Nas palavras que Deus te usou, Ele falou grandemente comigo. A resposta que eu precisava, você me deu. Incrível. Eu só preciso botar em prática. Exatamente. Glória a Deus pela resposta. E vai ser uma glória maior ainda para Ele se você colocar em prática. Use a tua fé e coloque em prática, que Deus vai direcionar as coisas. A Ednara disse: fala de casamento falido baseado na Bíblia. Eu vou falar a respeito de casamento falido baseado na fé. O casamento pode estar falido, acabado, mas se você tiver fé que ele pode ser restaurado, ele vai ser restaurado por meio do poder de Deus, por meio da sua fé. A fé não move montanhas. Então a fé pode mover um casamento para ser retornado. Ainda que tenha acontecido traição, ainda que tenha acontecido as coisas mais terríveis, Deus pode restaurar. Creia nisso. Use sua fé para isso. Busque em oração para que você se torne o agente de mudança do teu casamento. Não busque em oração: transforme meu casamento. Não, faz o seguinte: Senhor, eu quero ser um agente de mudança para esse casamento. Muda aquilo que precisa ser mudado em mim, enquanto o Senhor muda aquilo que precisa ser mudado nele ou nela, e faça em nós a tua vontade. A gente precisa, porque se ele faliu, a gente errou em alguma coisa. E eu quero consertar em mim primeiro antes de apontar para o outro aquilo que ele precisa mudar. Então muda em mim, Pai, o que eu preciso fazer, o que eu preciso mudar. Muda nele também, ou me usa como agente de mudança para mudá-lo, mas eis-me aqui para resolver o problema. Então, fica a dica aí, Ednara. Tá bom? Glória a Deus. Para finalizar, vamos lá. Vamos fazer uma oração, tá? Vamos fazer uma oração. Eu creio que Deus pode, pela fé, trazer mais respostas aos corações de você, assim como a moça, a Angel, disse aqui. Eu creio que Deus pode falar ao teu coração também, não através da minha boca, não através das minhas palavras, mas através da sua Bíblia aberta aí, ou do Espírito Santo falando no teu coração, ou também através das minhas palavras, que a gente creia que Deus tem algo para nós ainda pela fé, tá bom? Então vamos orando. Deus amado e querido, muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos dá de aprender a respeito desse tema aqui, junto a Ti, junto aos irmãos. Obrigado, Pai Santo, porque o Senhor, de uma maneira graciosa, nos faz entender que fé não é a respeito de nós termos pensamentos
apenas pensamentos positivos e também não é a respeito de legalismo, é a respeito de graça. É a respeito de entender que todas as coisas nos foram dadas em Jesus e que em Jesus nós temos uma herança e que essa herança não precisa ser conquistada, ela precisa ser acessada. E esse acesso ele acontece por meio da maturidade e não por meio do trabalho, não por meio das obras, mas por meio da maturidade que vai avançando à medida que nós nos relacionamos com Jesus. Ajuda-nos, Pai, pela fé a se relacionarmos com Teu Filho. Levemos uma vida baseada na fé no Senhor, pois Paulo disse: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo na fé, a vida que eu vivo na carne, eu vivo na fé no Filho de Deus, ao qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. A vida que nós vivemos nessa carne deve ser baseada na fé no Filho de Deus. Não se baseando mais nos nossos interesses, na nossa carnalidade, mas consultando a Deus e entendendo qual que é a vontade dele para nós. Porque ao crermos nele, percebemos que nós não merecemos, nós não podemos, e se depender da nossa vontade, vai tudo por água abaixo. Mas se depender da vontade de Jesus, a gente vai viver os melhores propósitos dele para as nossas vidas. E a salvação, principalmente, que é o bem mais precioso e gracioso que nós podemos receber. Existem aqui, Pai, muitas pessoas que precisam do Senhor. Talvez algumas estejam até afastadas dos teus caminhos. Pessoas que talvez se desiludiram, talvez receberam palavras pesadas, talvez se enganaram, talvez foram enganadas. Existem muitas situações aqui, o Senhor conhece cada coração. Que o Senhor possa fazê-los, pela fé, reconhecer que não existe outro caminho. E que as pessoas que mal apresentaram o Senhor não te representam. Mas são pessoas que, pelo zelo da palavra, às vezes por tentar acertar, acabaram errando. Mas essas pessoas não têm que pagar esse preço. Elas podem, pela fé, retornar para os seus caminhos. Ajuda essas pessoas, Pai Santo, para que elas encontrem o caminho para o Senhor, de maneira que a graça do Senhor abunde em suas vidas. Em nome de Jesus, Pai, alcança essas pessoas que estão desiludidas em relação ao seu casamento. Pai, traga um renovo, uma restauração que só o Senhor pode fazer, à medida que estas pessoas se colocam à disposição para serem agentes de mudança diante de Ti. Pedimos isso, Pai, crendo que o Senhor pode gerar em nós esse agente de mudança que nós ainda nem somos. Dá-nos essa graça, Pai. Precisamos de Ti. Ajuda essas pessoas que estão passando por momentos difíceis, onde a tristeza bate a porta, onde o desejo de ficar sozinho, algo que abunda em seu coração. Talvez o isolamento seja algo que aconteça mesmo em meio à multidão. Mesmo que muitas pessoas estejam ao redor, a pessoa se sente sozinha. Sente que não pode confiar em ninguém. Sente que não há espaço para abrir seu coração e pedir ajuda. Mas essas pessoas estão diante do Senhor dizendo: Pai, eu preciso de Ti. Sem o Senhor eu não tenho o que eu preciso. O Senhor é tudo o que eu preciso. O Senhor é o meu pastor e de nada eu tenho falta. Dá-nos essa graça, Pai Santo. E sermos tocados pela Tua providência, pela Tua resposta, por aquilo que o Senhor tem para nós. Porque se nós não recebermos do Senhor o que precisamos, de quem mais nós esperaremos? Ajuda-nos, Pai. Essas pessoas que estão passando por momentos difíceis, talvez até depressivas, alcança o coração delas e traga uma nova esperança de que o Senhor pode tirá-las da escuridão. A luz do Senhor há de resplandecer sobre as trevas, e o Senhor há de fazer com que esse cenário seja revertido. Jesus, nós clamamos a Ti porque sabemos que não há mais ninguém que possa fazer. Aquela mulher cananeia buscou ao Senhor incessantemente porque ela sabia que só o Senhor podia fazer. E aqui nós estamos. Alcança, Pai Santo, os corações dessas pessoas que estão distantes de Ti. Recebe, Pai, a oração e o clamor para que elas venham a receber forças para mais uma vez estarem queimando pelo Senhor, queimando os seus corações de desejo de se relacionar com o Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Não há mais tempo a perder. Não há mais tempo para ficar sendo lançado fora. O tempo voa e nós precisamos ser os pilotos. Então ajuda a pilotar-nos o nosso tempo da melhor maneira possível, Pai. Nós entregamos o nosso tempo a Ti, a nossa vida a Ti, os nossos corações a Ti. Reconhecemos pela fé que somos salvos em Jesus. Não pelas nossas obras, mas por aquilo que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário. Porque aquelas mordidas naquele fruto nos separou do Senhor. Mas o Calvário foi a carpintaria,
onde Jesus construiu a ponte de volta para o Pai. Que nós desfrutemos da obra de Jesus por meio da fé, por meio da graça. Crendo que não é a respeito de legalismo, de meritocracia, é a respeito de graça. É a respeito de entender que tudo já é nosso em Jesus, que a herança já é nossa, e que fomos chamados para desfrutar, para sermos implantadores do reino de Deus, enquanto o reino de Deus é implantado em nós. Pai, alcança cada vida, cada coração que aqui está. Nós te agradecemos por essa oportunidade. Pai, que o Senhor possa nos ensinar mais e mais a cada dia e conduzir a nossa vida, as nossas decisões, os nossos relacionamentos, o nosso trabalho, a nossa família, as nossas amizades, tudo pela fé em Cristo Jesus. Fortalece-nos pela palavra, pela oração e pela fé como um todo, porque precisamos do Senhor. É o que nós te pedimos, Pai, desde já, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigado por estarem aqui até esse momento. Nós fizemos uma votação nos stories hoje para saber qual que seria o tema dessa semana, e o tema vai ser o livro de Neemias. Eu tive a oportunidade de ministrar hoje a respeito do livro de Neemias, então tenho aí um estudo para passar para vocês ao longo dos posts da semana, então acompanhem, tá? Acompanhem os textos, leiam eles, eu creio que Deus pode, pela fé, trazer algo ao coração de vocês, tá? Em suma, o tema do livro de Neemias é restauração. Então, se você precisa de restauração, saiba que o livro de Neemias tem algo a te ensinar, né? Deus tem algo a te ensinar por meio do livro de Neemias. Eu agradeço a presença de vocês. Eu sei que, caso vocês precisem de alguma coisa, vocês não se sentiram muito à vontade de falar aqui na live, podem mandar uma mensagem no direct. Eu vou responder assim que possível, tá? E vamos juntos aí, avançando no conhecimento de Cristo. Paulo reconheceu que todas as coisas que ele perdeu foram lucro pela excelência do conhecimento de Cristo. Que a gente possa avançar nesse conhecimento por meio da palavra, por meio da oração, por meio do relacionamento com Ele. É bem verdade que tudo isso que Ele colocou sobre as nossas vidas à disposição, né? Nós, ao desfrutarmos, iremos mais longe. Maravilhosas palavras, glória a Deus, você é muito iluminado, rapaz. Deus te abençoe, obrigado, viu? Imagina, eu que agradeço aí o prestígio de vocês, a presença de vocês aqui. Fico muito honrado por tudo que vocês comentam aí nos posts, enfim. E fico feliz de ser aí um instrumento do Senhor para levar a palavra dele. Eu espero estar edificando a vida de vocês por meio daquilo que Deus tem falado ao meu coração. Amém? Deus abençoe a vida de vocês, tá? Eu vou terminar por aqui para não estender muito a live, mas fique à vontade aí para mandar uma mensagem no direct caso você precisa de algo especificamente, tá? Lógico, imagino que vocês tenham os seus pastores, eu respeito isso, mas se vocês identificarem que eu posso ajudar de alguma maneira, contem comigo. Contem primeiro com eles, né? Mas contem comigo também. Caso você esteja afastado dos caminhos do Senhor, conte comigo também para que de alguma forma possa trazer uma orientação para a sua vida, tá? Sem Jesus não dá, não tem outro caminho. Reconheça isso, tá? O filho pródigo não prosperou quando se afastou do pai. Isso porque o pai não deixaria que ele prosperasse. Talvez se ele tivesse prosperado, ele nunca tivesse voltado. Mas às vezes o Deus poderoso permite que a gente não prospere quando nós nos afastamos dele, para que a gente reconheça que o melhor dele para as nossas vidas está nele. Amém? Deus abençoe. Fiquem na paz, tenham uma semana abençoada em nome de Jesus, e a gente se vê amanhã no post sobre Neemias capítulo 1. Amém? Deus abençoe.